Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora que vai ficar aqui com vocês acompanhando mais essa aula. Bora dar uma olhadinha no que nós vamos ter hoje. Na nossa aula 20, o objeto de conhecimento é a dinâmica de populações, previsões sobre interações e transformações da matéria, modelo cinético molecular e também as reações químicas, genética de populações, herança mendeliana, saúde pública, epidemiologia e vacinação. E no nosso detalhamento, são os fatores que alteram as velocidades das reações, Então, a gente vai trazer um pouco mais para vocês sobre essa cinética das reações químicas e alguns dos fatores que podem ali interferir nessa velocidade, tá bom? Então, vamos lá para a aula. Então, queridos, iniciando aqui, falar um pouco mais sobre a velocidade com que as reações acontecem, Então, a gente consegue observar que alguns processos, sejam eles do nosso cotidiano ou sejam aquelas reações, mais industriais, é possível observar que algumas reações são mais rápidas, outras são mais lentas, Isso faz parte ali dessa dinâmica da cinética das reações químicas. Mas aí a gente, eu trouxe aqui para vocês algumas perguntinhas para a gente iniciar esse momento da aula. E a primeira perguntinha é, por que guardamos comida na geladeira? Isso aí a gente já tem uma resposta mais ou menos pronta, E aí essa resposta passa por um dos fatores que nós vamos trabalhar na aula de hoje, A outra perguntinha é, por que usamos fermento no pão, Por que essa substância é adicionada, na hora do preparo de pães, de bolos, tá? É uma outra perguntinha também que tem a ver com os fatores ali que interferem nessas velocidades. E por último, porque os medicamentos têm prazo de validade, tá? Então, aí ficam alguns questionamentos para a gente iniciar a aula de hoje, mas todos eles, todas essas perguntinhas que eu trouxe aqui para iniciar esse momento, têm a ver com justamente a velocidade com que as reações acontecem, A gente vai perceber que elas naturalmente já acontecem com uma determinada velocidade. Algumas são muito rápidas, outras são muito lentas, Algumas são instantâneas, tá? Então, cada reação, cada processo tem a sua própria velocidade. Só que existem fatores, que são externos, que podem ali interferir, aumentando ou diminuindo a velocidade com que os processos acontecem, tá? E são justamente todos esses fatores, ou pelo menos alguns deles, que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje. Olha só, então eu trouxe aqui essa imagem que nós temos os fatores, todos eles que interferem na velocidade com que as reações se processam, Então, nós temos aí a pressão, a temperatura, a concentração dos reagentes interfere muito na velocidade com que uma reação acontece. A superfície de contato também, é algo que interfere nessa velocidade. E, por último, os catalisadores, tá? Então, a gente tem aí 5 fatores importantes que interferem na velocidade das reações. É claro que a gente não vai conseguir falar de todos eles agora nessa aula, tá? Mas a gente vai abordar aí uma parte desses fatores que podem aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade com que as reações se processam, tá? Vamos avançar, e aí nós temos aí, que vale lembrar que as reações químicas são processos de transformação que ocorrem mediante a colisão efetiva entre as partículas dos reagentes, tá? E isso a gente chama de teoria das colisões, tá bom? Então, toda reação ela se dá dessa maneira, toda reação química se dá dessa forma. Os reagentes entram em rota de colisão.
eles se chocam, eles se batem, tá? Para ser assim mais específico, né? E aí, nesse momento dessa colisão é que são gerados os produtos, tá bom? Então, ao atingirem determinado nível de energia e que alguns parâmetros podem ser alterados a fim de aumentar, né, a ocorrência dessas colisões efetivas ou até mesmo diminuir a barreira energética, tá? Então, esse é o principal conceito, a principal ideia da teoria das colisões, né? Os reagentes colidem, né, formando novas substâncias. E nesse momento, né, esse momento de colisão, alguns fatores ali interferem, né, para que a gente possa aumentar a velocidade com que uma reação aconteça, ou então a gente possa fazer o contrário, né, diminuir a velocidade com que esse processo está acontecendo, tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro fator, que é aquele da primeira pergunta, né, que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Por que a gente coloca a comida na geladeira, tá? Que é a temperatura, olha só. Então, gente, a maior parte das reações químicas ocorre de forma mais rápida em temperaturas mais elevadas, né? Então, quanto maior a temperatura, a maior tende a ser a velocidade com que uma reação acontece. Isso, assim, vamos generalizar, isso serve para quase todas, ou pelo menos para boa parte das reações químicas. Algumas, obviamente, são exceções, tá? Mas, assim, a regra geral é essa, ok? Quanto maior a temperatura, maior tende a ser a velocidade com que a reação acontece. Então, a elevação da temperatura, ela acelera a movimentação das partículas, das moléculas, dos átomos, dos íons. Qualquer que seja a partícula em questão ali naquele processo, né, ao aumento da temperatura, tende a acelerar, tende a movimentar ainda mais essas partículas, né, que acabam se chocando umas com as outras com maior frequência, aumentando a probabilidade de ocorrência de uma colisão efetiva, que essa é a condição necessária para que uma reação química aconteça, tá? Então, nesse texto, né, eu trouxe para vocês todo o conceito que baseia, né, a presença, o fator temperatura para o aumento da velocidade das reações, né? Então, a gente consegue observar que, para grande parte das reações químicas, a temperatura ou o aumento da temperatura aumenta a velocidade das reações. Por quê? Porque quanto mais calor, né, quanto mais quente está aquele ambiente, maior será a movimentação das partículas. Eu vou fazer uma analogia aqui para a gente tentar entender esse processo, essa ideia, né? Então, vamos imaginar aí uma sala de aula, a sala de vocês nesse momento, o espaço onde vocês estiverem, né, acompanhando essa aula agora neste momento, né? E aí, o que a gente pode observar? Que, digamos que em uma sala de aula com 40 alunos, né? Uma sala cheia, com bastante alunos ali presentes, né? E essa sala, o ar-condicionado está funcionando legal, né? Vamos dar uma temperatura aí de 20 graus Celsius, tá? Então, essa sala cheia, repleta de alunos, com 40 alunos a 20 graus Celsius, a aula vai fluir legal, né? Vai fluir bacana, porque a gente tem ali, né, uma temperatura adequada para que aquele ambiente fique tranquilo, né? Agora, vamos imaginar, né, um dia muito quente, um dia aí, né, do nosso verão amazônico, um dia bem quente, e aí o ar-condicionado para de funcionar, né? E aí a gente lá tentando acompanhar essa aula com os mesmos 40 alunos, mas agora com uma temperatura de 35 graus Celsius, vamos falar assim, né? A gente já teve um aumento na temperatura, saiu de 20 para 35. O que vai acontecer? Será que esses alunos ali vão permanecer lá sentadinhos, acompanhando a aula, tudo direitinho? Provavelmente não, né? Porque o aumento da temperatura vai gerar, né, ali naqueles alunos uma maior agitação, uma maior movimentação. A tendência é que eles comecem a se levantar, né, a querer conversar, se distrair, porque o aumento da temperatura vai levar a essa movimentação das partículas, tá? E assim, fazendo essa analogia para os processos, para as reações, é a mesma coisa.
Então, toda vez que a gente aplica um aumento de temperatura a uma reação que está acontecendo, a tendência, na grande maioria das reações químicas, é que ocorra também um aumento da velocidade com que essa reação acontece, porque as partículas vão ficar mais agitadas, tá? Elas vão ter maior movimentação. E aí, como tem essa maior movimentação, elas tendem a colidir com mais frequência, né? Porque elas vão estar se movimentando mais rapidamente, mais agitadas, então elas tendem a colidir cada vez mais. E aí a gente já viu, segundo a teoria das colisões, que quanto maior a quantidade de colisões efetivas, né, eficazes, maior a gente tem a geração de produtos, tá? Bora continuar falando aí de temperatura, olha só. Bom, então eu trouxe aqui imagens, né, para a gente observar esses exemplos clássicos do efeito da temperatura na conservação, né, dos alimentos, né? Então, ali na imagem acima a gente tem os alimentos resfriados né, dentro da geladeira, com uma temperatura baixa, tá? Fazendo com que esses alimentos permaneçam conservados por mais tempo. Diferente dos alimentos da segunda imagem, em que a gente consegue observar, né, a deterioração, né, o processo de decomposição natural dos alimentos quando estão na temperatura ambiente, por exemplo. Continuando, então nós temos aí que uma porção de alimentos pode sofrer decomposição rapidamente se estiver sem refrigeração, enquanto que se a gente colocar esse mesmo alimento, né, na geladeira, ou então até mesmo no congelador, né, que ainda aumenta ainda mais, né, o poder de conservação desse alimento. Então, a gente consegue observar, né, só fazendo essa análise, não precisa nem ser um químico, né, experiente e eficaz, a gente já consegue perceber que a temperatura interfere na velocidade com que uma reação de decomposição dos alimentos, no caso, acontece, né? Então, se eu fizer lá uma panela de arroz para o almoço e eu não colocar na geladeira, dependendo aí do nosso dia, se estiver muito quente, se eu deixar lá em cima do fogão, mas se estiver um dia quente mesmo, provavelmente à noite eu não vou conseguir comer mais esse arroz, né? Por quê? Porque o processo de decomposição foi acelerado por conta da temperatura ambiente. Agora, se eu deixar na geladeira, esse arroz tende a durar, né, mais alguns dias. Ele vai deixar de estragar? Não, ele vai estragar. Vai chegar uma hora que esse arroz não vai mais poder ser consumido, mesmo estando na geladeira, né? Eu não estou dizendo que a reação vai acabar. Não, o processo de decomposição ele vai continuar acontecendo. Só que a temperatura faz com que essa decomposição seja mais lenta, seja mais devagar, tá bom? Bom, então agora bora tentar entender melhor quimicamente como se dá essa influência da velocidade. Olha só. Então, como é que a temperatura, né, como é que acontece essa influência da temperatura na velocidade das reações? Primeira delas é o aumento da energia cinética, né? Então, toda vez que a gente tem um aumento da temperatura de uma reação química, então, as partículas ganham mais energia cinética, ou seja, elas ficam frenéticas, né? Elas se movimentam mais rapidamente, tá? Aqui esse termo energia cinética, eu só estou... É um termo químico, assim, para a gente ampliar o nosso vocabulário, mas, na verdade, eu só estou querendo dizer que elas ficam mais agitadas, elas ficam mais rápidas, tá bom? Então, isso se dá por conta do aumento da temperatura. O segundo, né, fator ali é o maior número de frequências, mais frequências de colisões. Elas vão se chocar cada vez mais, né? Então, se elas estão mais agitadas, a tendência é que elas colidam mais vezes, né? E com as partículas se movimentando mais rapidamente, a chance de elas colidirem umas com as outras aumenta significativamente, tá? Então, quanto mais ali a gente tem essa velocidade, né, um aumento da temperatura, mais a gente vai ter, né, essa frequência de colisões. E, por último, a gente tem aí o aumento da energia das colisões, né? A gente continua, né, com o aumento da temperatura, a gente, consequentemente, vai aumentar as frequências de colisões e a energia dessas colisões também vai aumentar, né? Então,
Se elas estão mais agitadas, elas colidem mais e essa colisão ela tende a ser mais violenta, né? E a tendência é que quanto mais forte for essa colisão, mais frequente, maior a possibilidade dessa colisão ser eficaz e gerar produtos, tá? Olha só essa imagem, eu achei muito legal, né, para representar justamente esse processo de decomposição dos alimentos, né? E aí a gente consegue observar muito bem como se dá. E aí, como eu falei para vocês, mesmo estando a baixa temperatura, o processo de decomposição ele continua acontecendo, né? Se a gente pudesse, por exemplo, fazer esse experimento, né? Deixar uma fruta fora da geladeira, a mesma fruta dentro da geladeira. Claro que a de fora da geladeira, a gente rapidamente veria todos esses passos, né? Um dia após o outro, a gente ia conseguir enxergar todo esse processo de decomposição, por exemplo, que você está vendo aí da maçã, né? A gente conseguiria, ela fora da geladeira é mais fácil, porque o processo seria mais rápido, né? Porque fora da geladeira, ela está numa temperatura ambiente. Já se eu colocasse esse mesmo alimento, aí no caso da maçã, na geladeira, e esquece lá dentro, né? Porque aí a diminuição da temperatura, no caso da geladeira, a temperatura ali gira em torno de 3, 4 graus Celsius, né? Então, uma temperatura bem baixa. Então, professora, aí você pode me perguntar, mas a maçã vai se decompor até esse finalzinho aqui, mesmo na geladeira? Vai, porque o processo vai acontecer, né? Só que ele vai acontecer de maneira mais lenta, mas as reações continuam acontecendo mesmo a baixas temperaturas. Tá bom? Então, a temperatura ela apenas influencia na velocidade das reações, ela não cessa, ela não encerra uma reação química, tá? Ela só faz com que essa reação aconteça mais lentamente. Eu trouxe agora o passo a passo para vocês aqui, né? Que vocês estão vendo aqui do ladinho, né? Que a temperatura, como que é, né? Esse passo a passo para que esse aumento ou a diminuição da temperatura interfira ali na velocidade com que as reações acontecem. Então, quando a gente tem um aumento de temperatura, a primeira coisa que vai acontecer, né, é a energia cinética das partículas fica maior. Então, elas tendem a ficar mais agitadas, né? Depois, a gente tem mais colisões e essas colisões tendem a ser mais energéticas, né? Tem mais energia. Então, elas colidem mais frequentemente com mais força, mais violência. Depois, um maior número de colisões efetivas. Então, quanto mais colisões e mais energia nessas colisões a gente tem, maior é o número de colisões efetivas. O que é uma colisão efetiva? É aquela que gera uma substância, né? Aquela que consegue gerar uma nova substância, um produto. E, por último, a gente consegue concluir que aumenta a velocidade com que uma reação acontece, né? Então, se aumentou a temperatura, maior vai ser a velocidade com que essa reação vai acontecer. O contrário também é verdadeiro, tá? Se a gente diminui a temperatura, aí vai ser tudo ao contrário, né? Diminuiu a temperatura, a tendência é que a energia das partículas diminua também, então elas vão ficar mais lentinhas, né? Elas tendem a se movimentar menos, então se elas estão mais lentas, consequentemente as colisões vão diminuir o número de colisões e também a violência com que essas colisões acontecem. E, por último, né, se a gente diminui a temperatura, na grande maioria das reações químicas, a gente também diminui a velocidade com que essa reação acontece. Tá? Agora, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Olha só, gente. Então, a curiosidade, né, tem a ver com o cozimento dos alimentos. Mais uma vez, falando de alimentos aqui nessa parte de temperatura. Né? Então, em relação ao cozimento dos alimentos, esse processo pode ser acelerado com o uso da panela de pressão, né? Então, a gente já viu que o alimento ali, se a gente coloca, né, na panela para o cozimento, ele vai acontecer por conta do aumento da temperatura, né? Porém, a panela de pressão, aí a gente já insere uma outra palavrinha aqui, né, nos fatores, a panela de pressão, ela tende, né, a alcançar lá dentro temperaturas ainda maiores, né? Então, se a gente tem a temperatura ainda maior, consequentemente, a gente vai ter um aumento na velocidade com que esses processos acontecem, tá bom? Agora eu convidei
a professora Gisele, né, professora de ciências, para falar um pouquinho mais sobre todos esses assuntos que a gente está abordando, né, no nosso Café com Ciência. Vamos lá. Olá a todos, alunos! Eu sou a professora Gisele Palmeira, do componente de Biologia, e eu vim falar para vocês sobre termorregulação. Então, o que é termorregulação? O nome termo, a gente já começa a lembrar aí de temperatura. E regulação são mecanismos que o organismo utiliza para tentar manter uma temperatura corporal ideal para os seus desenvolvimentos e atividades metabólicas. Só que o termo regulação existe uma variação, né? Existem alguns tipos relacionados ao processo de termorregulação. Então, nos organismos, ele percorre como se fosse um espectro, que vai da endotermia à ectotermia, né? Então, existem variações e grupos que se relacionam com a endotermia e com a ectotermia. Espécies como aves e mamíferos, elas estão relacionadas com o processo de endotermia, porque elas conseguem, através das atividades metabólicas, produzir calor e ter uma temperatura corporal constante. No caso da ectotermia, espécies como répteis, anfíbios e peixes precisam de fatores externos, né? Por isso que é muito comum a gente ver ali um jacaré pegando sol, porque ele está ali recebendo calor para tentar manter ali uma temperatura corporal, né? Então, quando falamos de termorregulação, estamos falando dessas variações de acordo com o grupo de espécies. Espécies como peixes, anfíbios, insetos, eles precisam de fatores externos para manter a temperatura corporal. Espécies mais evoluídas, como aves e mamíferos, eles conseguem, através do seu metabolismo, realizar ali atividades que mantêm uma temperatura mais constante. Nós, né, somos mamíferos, a gente consegue manter ali, através das atividades metabólicas, uma temperatura ideal que está entre 36 a 37 graus. Né? A gente sabe que quando passa ali de 37, a gente já tem reações como febre, né? E a febre já significa que a nossa temperatura está elevada. A temperatura acima ou abaixo do ideal, ela traz reações negativas para aquele organismo, né? Então é necessário que ele mantenha ali aquela temperatura corporal ideal para ele. Olha aí, né, pessoal, como até as reações que acontecem no nosso corpo e no corpo dos animais de uma forma geral, elas precisam ali ter uma temperatura, né, estável e constante. No caso, né, dos seres humanos, essa temperatura, que é classificada, chamada aí de temperatura corporal, gira em torno de 36 graus, né? Então, se a gente tem um aumento na temperatura, por conta da febre, por exemplo, como a professora falou aí, né? A tendência é que as reações que acontecem no nosso organismo, que fazem parte do nosso metabolismo, elas tendem a acelerar. E por isso não é bom a febre. A febre é sempre ruim, né? E quando essa febre é muito alta, é mais perigoso ainda, né? Então, por exemplo, febres assim acima de 39, próximas de 40 graus, elas tendem a ser muito perigosas e algo que precisa ser bastante cuidado, tá bom? Bora agora continuar, agora a gente vai falar da pressão. Tá, gente? A pressão é um outro fator que também interfere na velocidade das reações. Então, mantendo a temperatura do sistema constante, um aumento da pressão causa um aumento da velocidade com que as reações químicas acontecem, tá? E aí a gente vai avançar e observar que isso ocorre conforme a teoria das colisões. Uma das condições fundamentais para que as reações ocorram é que as partículas reagentes entrem em contato, né, colidam, e aí essa colisão vai gerar a quebra de ligações dos reagentes e a formação dos produtos, né? Continuando a falar de pressão, então a gente vai perceber que quando aumentamos a pressão sobre um sistema, o volume diminui. Então, aumentou a pressão, o volume diminui. A isso nós chamamos de compressão, tá bom? E as moléculas ou partículas dos reagentes ficam mais próximas umas das outras, mais pertinho.
Se elas estão mais próximas, consequentemente, a gente vai ter mais colisões, né? E uma velocidade, a velocidade tende a ser maior. É fácil a gente conseguir observar a partir do esqueminha que eu trouxe aqui para vocês, né? Esse esqueminha, ele mostra muito bem, né, como que a gente consegue observar esse aumento, essa diminuição da pressão, tá? Então, o êmbolo do meio, tá? O esqueminha do meio aí, né, como se fosse o nosso padrão, né? Indo para, né, o lado aí onde tem uma diminuição da pressão, um aumento da pressão e uma diminuição do volume, tá? Então, indo para esse lado, o que a gente consegue observar? O volume diminuiu, tá bem menorzinho, né? A gente tem um espaço menor para essas bolinhas vermelhas circularem, né? Já é no sentido contrário, quando a gente aumenta o volume, né? Aumentou o volume e diminuiu a pressão. O que aconteceu? As bolinhas têm mais espaço para circular, tá? Agora a gente vai ver esse mesmo esqueminha, só que a gente vai ver ele animado, né? Para poder entender esse funcionamento, né? O funcionamento dessa diferença de pressão para o aumento ou a diminuição da velocidade. Olha só. Então, tá aí o nosso padrão, né? O que vai acontecer na primeira situação? Isso, aumento da pressão e diminuição do volume. Olha como as partículas ficam mais agitadas, né? Consequentemente, a gente vai ter um aumento da velocidade. Já no contrário, olha, diminuiu a pressão, mas o volume aumentou. O que aconteceu? Elas vão ficar mais lentinhas, né? Consequentemente, vai ter uma diminuição da velocidade com que essa reação acontece, tá? Então, é dessa maneira que é possível observar, né, e perceber como se dá a pressão, né, esse fator pressão na velocidade das reações. Continuar aí falando das pressões, né, da pressão, melhor dizendo. Essa influência da pressão na velocidade com que as reações acontecem, né, ela serve tanto para sólidos, líquidos ou gases. Mas, no caso dos sólidos e líquidos, essa variável é desprezível e a gente acaba observando mais nos gases. Olha só na imagem que eu trago agora para vocês, né? Os gases, para os gases, esse fator é mais importante, tá? Para sólidos e líquidos, nem tanto. Vamos avançar, e aí eu trago para vocês que as substâncias no estado gasoso reagem com maior velocidade porque elas possuem maior energia, né? O que confere a elas mais liberdade. Então, imaginem, né, os gases, as partículas gasosas, estão aí espalhadas, né, pelo ambiente, então, por esse motivo, elas têm maior liberdade e maior probabilidade com que as reações aconteçam. Agora, eu trouxe aqui para vocês o exemplo mais fiel, né, da pressão, né, que é a panela de pressão, né? Aqui, a gente utiliza exatamente o fator, né, pressão, para que esse processo aconteça. E como funciona a panela de pressão, né? Dentro da panela de pressão, o aumento da pressão faz com que a água atinja temperaturas muito elevadas, né? Cerca de 120 graus Celsius, bem acima dos 100 graus em condições normais, né? Isso acontece porque, quando eu aumento a pressão, as moléculas da água ficam mais comprimidas, elas ficam mais próximas umas das outras, né? E colidem com mais frequência e energia, acelerando ainda mais a reação de cozimento dos alimentos. E por que a pressão acelera nessa reação? A pressão, ela aumenta, né, a concentração das moléculas de água e vapor no espaço fechado ali dessa panela de pressão, né? Então, nesse caso, a gente tem temperatura e pressão ali exercendo, né, esses fatores. Com mais moléculas colidindo entre si, esses alimentos tendem a ser cozidos mais rapidamente, né? Então, os alimentos cozinham mais rápido por isso, né? Por exemplo, o feijão, que levaria aí um tempão para cozinhar na panela normal, numa panela de pressão cozinha ali em 30 minutinhos, né? Então, esse feijão, por conta dessa aplicação da temperatura e da pressão, cozinha mais rapidamente. Então, usando uma analogia bem simples, imagine que as moléculas de água
são as pessoas, né? Então, essas pessoas na sala de aula, que foi o que eu falei aí para vocês inicialmente. Se a sala estivesse vazia, a baixa pressão, é fácil se movimentar, se mover. Mas as colisões são raras, né? Então, imagina uma sala com 2 alunos. É simples, cada um vai para o lado que quiser. Porém, uma sala lotada, ou seja, com alta pressão, as pessoas elas vão se movimentar com dificuldade. Então, consequentemente, elas vão colidir umas com as outras, né? Então, é isso que acontece na panela de pressão. Quanto mais, né, alimento a gente coloca ali dentro, a tendência é que as colisões aconteçam com mais frequência e, consequentemente, a gente vai ter um cozimento ainda melhor. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido aí tudo que foi falado na aula de hoje, os fatores que interferem a velocidade com que as reações acontecem, né, a temperatura e também a pressão, né? Eles influenciam na velocidade com que as reações acontecem, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.